No estudo de movimentos verticais, utilizou-se uma pequena bola com massa M em duas situações diferentes, situação 1 e situação 2. Considere que o sentido do eixo OY é de baixo para cima e que nas duas situações é desprezável o efeito da resistência do ar, portanto estamos numa situação de queda livre. Na situação 1, a bola é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, determina a altura máxima atingida pela bola em relação ao nível de lançamento e apresenta as etapas de resolução. Vamos fazer isto por três formas distintas. Primeira, vamos pelas equações, que será mais ou menos óbvio. Pegamos na equação das posições, em que fica a posição será igual à posição do início, mais a velocidade do início vezes o tempo, menos o meio de gt quadrado, e a equação das velocidades será velocidade do início menos gt. Se nós queremos calcular a altura máxima, queremos calcular a posição. E a altura máxima é alcançada quando a bola para de subir, portanto, quando a velocidade é igual a zero. Portanto, vai ficar a velocidade é zero, é igual a 5 menos 10t. Este está o tempo de subida igual a 0,5 segundos. Substituindo aqui vai ficar que a posição máxima será igual a 0 mais 5 vezes 0,5 menos o meio de 10 vezes 0,5 ao quadrado. Portanto, isto dá 1,25. Esta seria uma forma de nós fazermos. Outra forma seria pela conservação da energia mecânica. Então, nós poderíamos fazer que a variação da energia mecânica é igual a zero, uma vez que se atua o peso, e o peso é uma força conservativa. Se a variação da energia mecânica é igual a zero, significa que a energia cinética do início será igual à energia potencial gravítica no ponto mais alto, que é final, o que significa que o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado é igual a mg vezes a altura final. Simplificamos a massa e daqui retiramos que a altura final será igual à velocidade inicial ao quadrado, a dividir por 2 vezes g, será 2 vezes 10. Portanto, dá um total de 25 20avos, que dá 1,25 metros. E ainda há outra forma mais fácil de fazermos isto, que seria pelo gráfico da velocidade. Ora, pelo gráfico da velocidade, se vocês repararem, vocês têm a velocidade em função do tempo. O gráfico é assim. Este valor é de 5 metros por segundo. O declive é o valor da aceleração, que é de menos 10. Então, se o declive é de menos 10, este valor aqui há de ser igual a 0,5. Nós sabemos que a distância percorrida corresponde à área do gráfico. Daqui retiramos que o valor da altura, h, que é esta distância, será igual a 5 vezes 0,5 sobre 2. Ora, 5 vezes 0,5 dá 2,5. 2,5 sobre 2 dá 1,25. Seleciona a alternativa que representa ou que apresenta os gráficos que melhor traduzem as componentes escalares da velocidade da aceleração em função do tempo durante a ascensão e queda. Então, inicialmente, a velocidade é positiva. Vamos excluir gráficos. Este aqui está excluído e este está excluído. Por outro lado, a aceleração corresponde ao declive do gráfico da velocidade. Consequentemente, como estes gráficos, este e este têm declive negativo, significa que a aceleração tem valor negativo, portanto este está errado. Ou seja, excluindo todo, temos aqui o gráfico A, que é o único que nós estamos a excluir. Os satélites podem ter órbitas praticamente circulares ou órbitas elípticas, consoante a aplicação. A figura representa um satélite em órbita à volta da Terra com movimento circular uniforme. Traz sobre a figura os vetores que representam a velocidade do satélite e a força que o mantém em órbita à volta da Terra. Portanto, nós sabemos que a velocidade é um vetor que é tangente à trajetória e sabemos que a força é uma força que é centrípeta, que neste caso é a força gravítica. O telescópio Hubble descreve órbitas praticamente circulares com um raio de 7 vezes 10 elevado a 6 metros e demora 5,76 por 3 segundos a completar uma volta. Seleciona a opção que permite calcular em metro por segundo o módulo da velocidade. Nós sabemos que a velocidade, como o movimento é circular uniforme, é igual a 2πr sobre o período, onde fica igual a 2π vezes 7 vezes 10 elevado a 6 sobre 5,76 vezes 10 elevado a 3. Portanto, será a opção D. Galileu e Newton contribuíram decididamente para o estudo e compreensão dos movimentos.
Lança-se para cima uma bola com uma velocidade de 6 metros por segundo em condições nas quais a resistência do ar é desprezável. Determina a altura máxima atingida pela bola em relação ao nível de lançamento. Considera um referencial ao Y de eixo vertical com a origem no ponto de lançamento, portanto ponto mais baixo, sentido de baixo para cima. Recorre exclusivamente às equações de movimento. Aqui não há opção. Aqui temos mesmo que recorrer às equações de movimento. Para calcular a altura máxima, vou ter que substituir o valor de t na equação das posições e para saber o valor de t igual à equação das velocidades igual a velocidade a zero. Então, executando, a velocidade será igual à velocidade do início menos gt, daqui retiramos que 0 é igual a 6 menos 10t, e daqui retiramos que t é igual a 0,6 segundos. Substituindo na equação das posições, fica que a posição é igual à posição do início mais a velocidade do início vezes o tempo menos o meio de gt quadrado, ou seja, a altura máxima será igual a 0 mais 6 vezes 0,6 menos o meio vezes 10 vezes 0,6 ao quadrado, julgo que dará 1,8 metros. Lança-se um paralelepípedo de madeira, de modo a que ele subisse uma rampa em condições nas quais a resistência do ar pode ser desprezada, seja Fg a força gravítica e Rn a reação normal, e o Fa a força de atrito. Seleciona a única opção que apresenta o diagrama das forças que atuam sobre esse paralelepípedo ao longo da subida na rampa. Ora, se o paralelepípedo está a subir, a força de atrito é uma força que se opõe ao deslizamento, portanto está no sentido oposto, tem que estar para baixo. Vamos excluir. Excluímos esta opção aqui, okay? E excluímos esta opção. Por outro lado, nós sabemos que a reação normal é uma força que é perpendicular ao plano e sabemos que a força gravítica é uma força que é vertical. Portanto, esta opção está errada. Portanto, ficamos com a opção D. Nos seus estudos sobre o movimento dos corpos, para além da experiência descrita, Galileu terá idealizado outras, utilizando planos inclinados. Analogamente, é habitual usar nos laboratórios das escolas calhas para o estudo dos movimentos. A figura representa uma calha inclinada entre os pontos A e B que termina num troço horizontal BC. O desnível entre A e o troço horizontal é 30 cm. Um bloco de 100 gramas colocado em A desliza ao longo da calha e atinge o ponto C com uma velocidade nula. De A para B, considera-se desprezável o atrito. B para C, a superfície é rugosa e por isso passa a atuar sobre o bloco uma força de atrito de intensidade de 0,5 Newton. Calcula o tempo que o bloco demora a percorrer o troço de B para C e apresenta as etapas de resolução. Então vamos por partes. Para calcular o intervalo de tempo, eu vou determinar, em primeiro lugar, o valor da velocidade com que o corpo alcança o ponto B. Uma vez que tenho a velocidade no ponto C, como eu tenho a velocidade do início e a velocidade do fim para o troço horizontal, se eu conhecer a aceleração, consigo determinar o valor do intervalo de tempo. Para calcular a aceleração, recorro à segunda lei de Newton, pela força resultante. Então fazemos, primeiro, isto só de B para C. Sabemos que a força resultante vai ser igual à massa vezes a aceleração. Imaginemos aqui o paralelepípedo, e nós vamos ter peso, reação normal e no sentido oposto ao movimento, a força de atrito. A força resultante será obviamente a força de atrito, e a força de atrito tem uma intensidade de 0,5, isto é igual à massa que é igual a 0,1 vezes a aceleração, portanto passamos a ter uma aceleração igual a 5 metros por segundo quadrado. Conhecido o valor da aceleração, vamos determinar o valor da velocidade no ponto B. A forma mais simples que nós temos é através da conservação da energia mecânica. Nós sabemos que a variação da energia mecânica entre os pontos A e B é igual a zero, o que significa que a energia potencial gravítica no ponto A será igual à energia cinética no ponto B. Daqui podemos concluir que mg vezes a altura do ponto A é igual ao meio da massa vezes a velocidade em B ao quadrado. Simplificamos as massas e daqui retiramos que a velocidade em B será igual à raiz quadrada de 2g vezes a altura do ponto A. Isto está a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 0,3, que dá a raiz de 6. Finalmente, temos agora o valor da velocidade no ponto B, temos o valor da velocidade no ponto C que é igual a zero, e agora aplicamos só a definição em termos de equação das velocidades. A velocidade é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo, o movimento é retardado. 0 é igual à raiz de 6 menos a aceleração, que era de 5 vezes t, e daqui retiramos que o t será igual à raiz de 6 sobre 5. 0,49 segundos.
A figura que não está à escala representa uma pequena bola colocada sob um sensor de movimento e um referencial unidimensional de eixo vertical ao Y. A bola foi abandonada, caindo no ar até atingir o solo. A bola foi abandonada no instante zero, da posição representada na figura, caindo 1,40 m até ao solo. A partir dos dados adquiridos com o sensor de movimento, concluiu-se que a componente escalar, segundo o eixo ao Y da posição Y da bola, variava com o tempo, de acordo com a equação. Apresenta o gráfico da componente da posição da bola em função do tempo, desde o instante em que a bola é abandonada até o instante em que atinge o solo. Na sua resposta, deve reproduzir o gráfico obtido no intervalo de tempo considerado. Portanto, eu sei que a bola parte da posição 0,20, este é o 0,20. Se ela até ao solo percorre 1,40 m, então o solo tem a posição 1,60 m. Okay? Esta é a particularidade do exercício. Então nós vamos ter o gráfico da posição em função do tempo, este em segundo, este em metro, parte do 0,20 até ao 1,60 m. O formato será de um movimento uniformemente acelerado, será uma parábola e, portanto, passamos aqui a ter o instante, tenho que o calcular. Que distância percorreu a bola desde o instante em que é abandonada até o instante 0,3. Portanto, nós vamos à equação, vamos calcular a posição para 0,3, isto dá-me 0,20 mais 5 vezes 0,3 ao quadrado. Portanto, 0,3 ao quadrado, 0,09 vezes 5 dá 0,45, com 0,20 dá 0,65 metros. Okay? E aparentemente teremos aqui a resposta correta. Mas isso seria a resposta para a pergunta qual é a posição que ele ocupa no instante considerado. Nós queremos é a distância percorrida. Como ele está a partir da posição 0,20, então a distância percorrida será igual a 0,65 menos 0,2, que dá 0,45 metros. Portanto, será a opção D. Eu explico porque é que se pode admitir que a força de resistência do ar não influencia o movimento. Ora, se não temos força de resistência do ar, qual é a única força que está aplicada? Peso. Quando só atua o peso, qual é a aceleração associada? É da gravidade, que será o nosso G, que é igual a 10 metros no quadrado. Ora, como nós sabemos que a equação é do género posição do início, mais a velocidade do início vezes o tempo, mais o meio de a t quadrado. E olhando para a nossa equação, vejo que a posição do início é igual a 0,2 metros. Sei que a velocidade do início é igual a 0 metro por segundo. E sei que metade da aceleração passa a ser igual a 5, o que significa que a aceleração passa a ser igual a 10 metros por segundo quadrado. Ora, se a aceleração é igual a 10 metros por segundo quadrado, significa que este valor é igual ao valor de G, e se a aceleração é igual a G, significa que a força resultante é igual à força gravítica, o que significa que a força da resistência do ar será igual a zero. Considere que a bola chega ao solo com uma velocidade de módulo V, ressalta e dissipa 20% da sua energia mecânica. Após o ressalto, a bola inicia a subida com uma velocidade de módulo, vamos simplificar. Se ela dissipa 20%, quanto é que ela conserva? 80%. Então nós vamos dizer que a energia mecânica do fim é 80% da energia mecânica do início. O fim é depois da bola bater no chão, o início é exatamente quando ela está a bater no chão. Então significa que o meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado é igual a 0,80 vezes o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. E aqui diz-me que a velocidade inicial é v. Então vamos já simplificar o meio com o meio e a massa com a massa. Daqui retiramos que a velocidade final será igual à raiz quadrada de 0,80 vezes a velocidade do início, que é v, ao quadrado. Portanto, isto fica a raiz de 0,80 vezes v. Está representado o perfil de um troço de uma ponte, se admite formar um arco de circunferência num plano vertical. As posições P e Q são situadas no mesmo plano horizontal, portanto estão à mesma altura. Sobre a ponte desloca-se um automóvel com uma velocidade de módulo constante. Portanto, se vocês repararem, nós temos o perfil, que forma um arco de circunferência. Portanto, a trajetória é uma circunferência. E sabemos que o módulo da velocidade é constante. Portanto, uma circunferência de velocidade de módulo constante, então passamos a ter movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, a força resultante é a força centrípeta. Okay? Então vamos começar aqui a excluir. Qual é a opção correta?
para a força ser centrípeta, ela tem que ser, em cada instante, perpendicular à trajetória e apontar para o centro da curva. Portanto, a única opção que está correta será necessariamente esta. Agora diz, admita que de P para Q o automóvel percorre 300 metros com uma velocidade de 54 km por hora. Qual das seguintes expressões permite calcular o tempo que o automóvel demora a percorrer o troço de P para Q? Então, em primeiro lugar, vamos fazer a conversão de km por hora para metro por segundo. Então, 54 km por hora corresponde a 54 mil metros em 3.600 segundos. Agora, nós sabemos que a velocidade será igual ao comprimento daquele arco a dividir pelo intervalo de tempo. Então, significa que o intervalo de tempo será igual ao comprimento do arco sobre a velocidade. O comprimento do arco são 300 metros, a dividir pela velocidade será os 54.000 sobre 3.600. Portanto, isto vai-me dar 300 vezes 3.600 sobre 54.000. Portanto, será a opção B. O primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, enviava sinais eletromagnéticos de frequências de 20 e de 40 MHz que foram detectados por radioamadores de diversos países. Seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. No vácuo, esses sinais teriam, ora, os sinais estão a emitir com frequências diferentes. Nós sabemos que a velocidade da onda eletromagnética é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, o que tem maior frequência tem menor comprimento de onda. Por outro lado, no vazio, a velocidade é sempre a mesma, que é o c. Teria, em 1831, comprovou experimentalmente campos magnéticos, podiam gerar correntes elétricas. Nos diagramas seguintes estão representados 3 circuitos, cada um constituído por uma bobina, um galvanómetro e um ímã. Nestes diagramas, as setas indicam o movimento do ímã e o da bobina. Na situação representada no diagrama 3, a bobina e o ímã deslocam simultaneamente no mesmo sentido com a mesma velocidade. Portanto, na prática, na primeira situação está a bobina parada e está o ímã a subir e a descer. Portanto, o ímã afasta-se e aproxima-se da bobina. Na segunda situação, temos o ímã parado e a bobina que se aproxima ou se afasta. Na terceira situação, movem os dois no mesmo sentido com a mesma velocidade, nem se aproximam nem se afastam, estão em repouso um em relação ao outro. Para que exista corrente induzida tem que haver variação do fluxo, para haver variação do fluxo tem que haver movimento relativo entre o ímã e a bobina. Portanto, quando é que não há variação do fluxo? Na situação 3. Portanto, quando é que o ponteiro do galvanómetro se movimenta? Movimenta-se quando há variação do fluxo, portanto está nas situações 1 e 2. No microfone de indução, cujo funcionamento corresponde a uma das aplicações das leis de Faraday, um sinal sonoro é transformado num sinal elétrico que pode ser detectado no osciloscópio. Portanto, essencialmente o que vocês têm de saber é que o microfone é um dispositivo que recebe uma onda sonora e gera um sinal elétrico, o altifalante é o contrário, recebe um sinal elétrico e esse sinal elétrico vai gerar uma onda sonora. O osciloscópio é uma forma que nós temos de representar graficamente o sinal elétrico, que tem particular intrínseco, quando a corrente é alternada. Nós conseguimos, a partir da escala do osciloscópio, saber o valor da amplitude e saber o valor do período. O período vê-se no eixo de x e a amplitude vê-se no eixo de y. Diz-me que a base de tempo, portanto, cada quadrado dos grandes, corresponde a 0,5 milissegundos por cada centímetro, calcular a frequência angular. A frequência angular, como vocês sabem, é igual a 2π sobre o período. Nós conseguimos ver que o período corresponde a 4 divisões e nós sabemos que cada divisão é de 0,5 milissegundos. Portanto, isto vai me dar um total de 2 milissegundos. Portanto, se temos 2π a dividir pelo período, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3, portanto, isto vai dar π vezes 10 elevado a 3 radiano por segundo. Suponham que vos pediam a incerteza de leitura associada a esta escala. O osciloscópio é um aparelho analógico. Se tem uma escala, eu tenho que consultar onde é que as marcas estão a interceptar a minha escala. Se é um aparelho analógico, a tolerância de leitura é metade da menor divisão. A menor divisão não é um quadrado dos grandes. É uma divisão daquelas mais pequenas que lá estão. Se vocês repararem, cada divisão da escala principal tem 5 divisões da escala secundária. Portanto, a menor divisão é 1/5 da escala principal. Logo, a menor divisão corresponde a 1/5 de 0,5. Portanto, está 0,1 milissegundo. E a tolerância de leitura passa a ser igual a metade da menor divisão. Portanto, metade de 0,1 dá 0,05
milissegundos. No outro ensaio modifica-se a programação da base de tempo, portanto, estão-me aqui a dizer que eu alterei a escala da horizontal. O gráfico representa um sinal elétrico de frequência 800 Hz, recebido no osciloscópio. Neste ensaio, a base de tempo foi programada para... Agora nós conseguimos ver que uma oscilação, ou seja, um período, corresponde a 5 divisões. Se o período corresponde a 5 divisões, em primeiro lugar vou calcular quanto é que vale o período. Nós sabemos que o período é o inverso da frequência. Portanto, será igual a 1 sobre 800, 1,25 milissegundos. E nós sabemos que o período são 5 divisões. Ora, se o período corresponde a 5 divisões, então uma divisão corresponde a 1,25 sobre 5, que dá 0,25 milissegundos. 0,25 milissegundos. Portanto, será a opção C. Uma tina de ondas é um dispositivo que permite estudar algumas propriedades das ondas produzidas à superfície da água. Nas imagens obtidas com este dispositivo, as ondas claras correspondem a vales e as escuras a cristas. A figura seguinte representa ondas planas produzidas numa tina de ondas, com um gerador de ondas ajustado para uma frequência de 6 Hz. Na experiência realizada, verificou-se que a distância entre os pontos AB, representados na figura, era de 20,8 cm. Calcula o valor da velocidade de propagação das ondas. Na experiência descrita, apresenta as etapas de resolução. Então, vamos por partes. Então, nós temos um vale, uma crista, e aqui temos o segundo vale, outro vale, outro vale, outro vale e outro vale. Certo? Portanto, nós temos práticos, temos aqui um comprimento de onda, 2, 3, 4, 5. Sabemos nós que a distância entre os pontos AB é de 20,8. O que significa que se 5 vezes o comprimento de onda corresponde a 20,8 cm, então o comprimento de onda será igual a 20,8 sobre 5, que dá 4,16 cm. Agora, também sabemos que a frequência é de 6 Hz. Para determinarmos o valor da velocidade de propagação, é só aplicarmos a expressão. A velocidade há de ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda será igual a 4,16 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a frequência, que é de 6. Há cerca de 0,25. A figura representa um feixe muito fino de luz monocromática, que incide na superfície de separação de dois meios transparentes, meio 1 e meio 2, cujos índices de refração são respectivamente N1 e N2. Se a luz se propagar com maior velocidade no meio 2, o ângulo de refração será o índice de refração é igual ao quociente entre a velocidade de propagação da luz no vazio e a velocidade de propagação da luz num determinado meio, de tal forma que, quanto maior for o índice de refração, menor será a velocidade de propagação da luz. Logo, o meio onde a luz propaga com menor velocidade é o meio que tem maior índice de refração. Ora, aqui em cima diz-me que a luz propaga-se com maior velocidade no meio 2. Se no meio 2 a luz propaga com maior velocidade, então significa que o índice de refração no meio 1 será maior que o índice de refração no meio 2. O índice de refração é maior no meio onde a luz propaga com menos velocidade. Nós também sabemos que quando a radiação muda de meio e por isso altera a sua velocidade, também vai alterar a direção de propagação. Chama-se isso a refração. Neste caso em particular, se nós marcarmos aqui a direção normal, como a luz ao passar do meio 1 para o meio 2 aumenta a velocidade, então vai se afastar da normal. O ângulo de refração será maior do que o ângulo de incidência, uma vez que o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. Portanto, será a opção A. O diapasão consiste numa barra de aço de secção quadrangular dobrada em forma de U, tal como se representa na figura. Batendo um dos ramos do diapasão, ele fica a vibrar, emitindo um som. O mesmo diapasão vibra sempre com a mesma frequência, emitindo um som de maior ou de menor intensidade, conforme a intensidade da força com que se lhe bate. No caso do diapasão ser igual ao que se utiliza na afinação dos instrumentos musicais, o tempo de uma vibração é igual a 1 sobre 440 avos. Quanto maior for a intensidade da força com que se bate num dos ramos do diapasão, ora, quando nós percutimos com mais força, o diapasão vai fazer mais barulho. Portanto, vamos ter uma onda mais forte, mas por outro lado, não é mais alta, porque mais alta significava ter uma altura, ou seja, uma frequência diferente, e a frequência não se altera. Portanto, mais alto não será, claramente, porque mais alto tinha que ser maior frequência, o que significa que também não será mais grave, seria uma frequência diferente, portanto será mais forte, não será mais fraco, portanto será a opção B. Qual é a frequência expressa no sistema internacional do som emitido pelo diapasão, que de acordo com o texto utilizado na afinação? Ora, nós sabemos que a frequência é o inverso do período, mas nós sabemos que o período, lá em cima, que é 1 sobre 440, portanto se vai dar 440 Hz.
O som emitido por um diapasão pode ser analisado se o sinal sonoro for convertido num sinal elétrico, que é registado no osciloscópio. Identifica o dispositivo que deve ser ligado ao osciloscópio para que seja possível analisar o som que é emitido pelo diapasão. Portanto, será um microfone. Uma vez que é um microfone que vai fazer a conversão da onda sonora num sinal elétrico. A figura representa o ecrã de um osciloscópio, no qual está registado um sinal elétrico resultante da conversão do sinal sonoro por um diapasão. Na experiência realizada, a base de tempo está regulada, está aqui a escala da horizontal, para 2 milissegundos por cada divisão. O valor tabulado da velocidade de propagação do som do ar é de 343 metros por segundo, determina o comprimento de onda do som no ar nas condições em que foi realizada a experiência e apresenta etapas de resolução. Aquilo que me parece mais evidente é, por exemplo, nós pegamos neste ponto aqui e neste ponto aqui. E nós vemos que 2 períodos, portanto, daqui até aqui, novamente para ali, corresponde a 3 divisões. Se 2 períodos corresponde a 3 divisões, então o período corresponde a 1,5 divisões. Ou seja, o período passa a ser igual a 1,5 vezes 2, que são 3 milissegundos. Uma vez que nós sabemos que a velocidade é igual ao comprimento de onda a dividir pelo período, então o comprimento de onda será igual à velocidade vezes o período. A velocidade é de 343, o período é de 3 vezes 10 elevado a menos 3. A figura seguinte ilustra uma experiência habitualmente realizada no estudo da lei de Faraday. A figura representa um carrinho de plástico sobre o qual se colocou uma espira metálica retangular. O carrinho move-se com uma velocidade constante de P para Q, atravessando uma zona do espaço limitada a tracejada, onde foi criado um campo magnético uniforme de direção perpendicular ao plano da espira. Fora dessa zona, o campo magnético é desprezável. Vamos imaginar aqui a espira e imaginem agora o carrinho em movimento. Quando a espira está aqui nesta região, ela não é interceptada de nenhuma linha de campo magnético, certo? Quando a espira está aqui a entrar, reparem agora, à medida que ela vai entrando, o número de linhas de campo magnético que vão interceptar a espira está a aumentar. Quando a espira está totalmente inserida no campo magnético, então agora já não há variação do fluxo, temos o fluxo máximo, mas deixa de variar. E conforme agora a espira vai saindo desta região onde há campo magnético, o que acontece é que o número de linhas que intercepta a espira vai diminuindo. Portanto, enquanto a espira se desloca aqui, completamente inserida aqui, ou aqui não há variação do fluxo. Só há variação do fluxo quando ela está a entrar e o fluxo está a aumentar, ou quando a espira está a sair da região do campo magnético. Qual é o esboço do gráfico? Pode representar o fluxo magnético. Portanto, temos um fluxo nulo, o fluxo aumenta, mantém-se constante no valor máximo, depois diminui. Portanto, será a opção A. Existe força eletromotriz induzida na espira quando? Quando é que há força eletromotriz induzida? Quando há variação do fluxo, e portanto é quando a espira está a entrar ou quando está a sair do campo magnético. Quando a espira está completamente imersa, quando a espira está completamente fora, quando o fluxo é constante ou quando o fluxo é variável, será obviamente a opção B, quando o fluxo é variável.